Uma honra ter vocês aqui com a gente essa tarde. Meu nome é Ricardo Delova, eu lidero a equipe de Retail CPG da Salesforce. Acho que a gente vai ter uma sessão rápida até, né, Toledo? Vai ser em torno de 40 minutos, uma sessão muito bacana. A gente estava ensaiando aqui essa semana e pensando um pouquinho do que trazer para vocês. A gente sabe que, para quem trabalha com retail e bens de consumo, a gente sabe um pouquinho da situação do país, mas a gente quer falar de coisa boa, a gente não quer falar de coisa ruim. Então, essa tarde, a gente quer falar muito sobre eficiência, melhoria operacional, redução de custos, como é que a gente transforma o limão, que tem sido esse ano, para quem é de retail e CPG, numa grande limonada. Caipirinha, já passou o carnaval, Toledo. Gente, eu queria aproveitar a oportunidade e pedir para o meu time ficar de pé, quem é do meu time que está aqui, Nath, Vivi, Ruth, Diomar, Renato. Esse é o time de Salesforce que cuida aí de bens de consumo e varejo, Espina. É uma honra ter vocês aqui. Então, depois que terminar a sessão, se vocês tiverem dúvida, o Joana, obviamente, será apresentada, a Thaís. Se vocês tiverem dúvida, nos procurem para a gente poder ajudá-los da melhor maneira possível. Feitas as devidas introduções, queria chamar nosso mestre de cerimônia, um cara que eu tenho um carinho especial. E eu já falei para minha esposa, Toledo, que eu preciso te levar em casa para a gente tomar um vinho, que esse cara está ajudando muito a gente aqui a endereçar esse ano os principais desafios das empresas de bens de consumo. A gente está no momento de portfólio, acho que muito, muito importante. O portfólio da Salesforce para estes segmentos de varejo e de consumo evoluiu muito nos últimos 5 anos. Nunca esteve tão maduro. Nunca esteve tão maduro. E a gente vai mostrar um pouquinho, a Thaís vai dar um show para a gente aqui logo mais, mostrar um pouquinho para vocês o que a gente tem feito. Gente, muito obrigado e vamos que vamos. Obrigado, Delova. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Eu ainda não almocei, então bom dia. Queria começar esse papo apresentando o time que vai estar com a gente ao longo dessa apresentação. Primeiro, a gente vai ter a oportunidade aqui de aprofundar um pouco um dos cases mais importantes que a gente tem sobre Retail Execution aqui no Brasil, com o case da Unilever. Para isso, a gente tem conosco o Felipe Resch, que é gerente de projetos e estratégia da Unilever, em âmbito global, mas com foco grande aqui no Brasil. A gente vai ter a Joana, que é a vice-presidente regional de Telco, Comunicações, Varejo e Consumer Goods. A gente tem também a Thaís Macedo, que é nossa engenheira de soluções, né, como a gente chama aqui, e o Ricardo Delova, que acabou de fazer essas palavras para a gente. Como sempre, esse slide é super curioso, né? Mas a gente tem que dizer para vocês, nunca comprem nada pela visão futura, comprem só por aquilo que estiver presente neste momento, em termos de funcionalidades na nossa plataforma. E, antes de mais nada, agradecer por vocês terem feito a escolha de estar conosco nesse momento, na tarde de hoje, e investir o tempo de vocês para, junto conosco, aprender mais sobre esse assunto. Queria começar passando um pouquinho dos principais temas, tópicos que estão na cabeça da gente, como varejista e como empresa de consumo. E, obviamente, aqui não tem nada absolutamente revolucionário, mas tem coisas que estão acontecendo. Quando a gente olha para varejo e consumo, na realidade do país, invariavelmente, a gente está falando sobre o tema de inflação, sobre uma pressão tremenda por custos e por eficiência, que obviamente repercute nas nossas margens. A gente está falando de um cenário de consumidores cada vez menos fiéis, por um lado, e mais exigentes pelo outro lado. E a gente está falando no momento onde o mantra é dados, mas não dados por si, mas o que a gente extrai de inteligência a partir desses dados, inclusive de forma mais proativa. Quando a gente olha para a indústria de bens de consumo, talvez essas sejam as 4 palavras-chave, os mantras das empresas de consumo. A gente está falando de crescimento, mas obviamente não qualquer crescimento, um crescimento com rentabilidade. Nós estamos falando de inovação e velocidade para alcançar essa inovação, para que as empresas possam ter diferencial para este consumidor que está cada vez mais exigente. E, obviamente, a gente está falando num driver enorme, numa prioridade gigantesca de fazer com que cada centavo
investido valha mais. Então, esse é o mantra que a gente observa nas empresas de consumo. E claro que a gente está falando de um universo gigantesco com várias subverticais, mas, sobretudo, estas variáveis permeiam todas as empresas de consumo. E no varejo, a gente tem uma realidade, claro, o varejo quer crescer, claro, o varejo precisa de produtividade, precisa de eficiência, mas a gente está falando, sobretudo, de novas receitas. A gente está falando de serviços. A gente vê o varejo se especializando e ampliando sua atuação em novas fontes de receita. A gente já conhece a realidade dos serviços financeiros no varejo. A gente tem um case incrível aqui do Banco Carrefour, certeza que o time está aqui, né? Mas isso talvez seja uma esfera mais natural e com muita oportunidade de novas receitas, ainda de serviços financeiros, como seguro, crédito consignado, consórcios, qualquer outra receita financeira que a gente possa vir. Mas não só isso. Hoje a gente vê nos Estados Unidos uma enorme manifestação de varejos construindo clínicas médicas, por exemplo, serviços de saúde, por dois aspectos, por incremento da receita, mas também por conhecer melhor esse consumidor e saber aproveitar melhor os dados desses atendimentos médicos nas clínicas, ou suas próprias, ou clínicas parceiras. Mas existe uma área que realmente é uma vedete nesse momento, que a gente tem um tremendo interesse, tem tido uma receptividade, um interesse gigante por parte dos nossos clientes de varejo, que chama-se Retail Media. O que é isso? É o varejista conseguindo trazer uma receita que outrora estava em outros meios de comunicação, outros veículos de comunicação de publicidade, e que passam a estar dentro dos varejistas no momento de decisão de compra, seja online, no site, ou seja na loja física, ou mesmo com uma inteligência agregada para poder servir essa propaganda, mostrar essa propaganda de forma ultra relevante nos outros meios de comunicação. Eu não vou me estender nesse assunto hoje, mas eu convido vocês todos que forem do varejo, e quem é da indústria também, a, por favor, saírem e procurar meu grande amigo Wagner Rosado, aqui no stand que está escrito Telco, que é o stand da Salesforce. Ali ele pode mostrar para vocês em profundidade como é que funciona esse negócio incrível que está trazendo margens fantásticas para o varejo e nova receita que outrora não era capturada. Nem tudo, na verdade, são sinergias, né? Claro, a gente tem de um lado o varejo e de outro lado a indústria. E a gente tem um desafio, que é a indústria com uma pressão gigantesca para rentabilizar cada centavo de investimento que é feito nesse varejista ou em qualquer varejista. E o varejo, com essa lupa, com esse olhar de retail media, querendo, obviamente, ter mais acesso aos orçamentos de marketing da indústria de consumo. Então, isso, sem sombra de dúvida, a gente tem aqui uma dualidade, mas que pode ser harmonizada, principalmente por conta das métricas. Hoje você consegue dar muito respaldo ao investimento feito numa loja, ou na loja física ou na loja virtual, através das métricas oferecidas pela performance do retail media. E, óbvio, você tem muitas indústrias indo para o consumidor direto, e do outro lado o varejo, com um esforço gigante, com um crescimento absurdo em marcas próprias. Bom, em termos de prioridades dessa indústria, o que a gente tem, e aqui o foco é em empresas de consumo, a gente tem cada vez mais oportunidade, e é uma prioridade para todos os subsegmentos, de personalizar, seja a sua jornada de cliente, seja a sua jornada de consumidor. A gente ouviu isso pela manhã aqui em vários das nossas palestras, mas existe sim uma ultra oportunidade de levar mais relevância através de personalização, seja no B2B, seja no B2C. Obviamente, o crescimento com rentabilidade passa a ser absolutamente prioritário, tanto para o varejo quanto para o consumo, mas é um mantra dentro do consumo. E um desafio grande para maximizar a eficiência operacional, sem falar dos desafios que a gente tem desse mundo atual, de trabalho remoto, de equipes com oportunidade de aumento de colaboração entre si, e, obviamente, tudo isso para vitaminar a velocidade e agilidade da implantação de qualquer novo projeto ou qualquer nova ideia, modelo de negócio que possam surgir dentro das empresas.
Quando eu falava de pressão de margens, isso aqui é um pouco para exemplificar dentro do mercado de consumo o tipo de desafio que a gente enfrenta. Né? E se vocês olharem o balanço das principais empresas de consumo, vocês vão ver. Grande repasse de preços. Esse é o grande mantra. Se uma empresa tem marcas fortes, ela consegue repassar essa inflação de custos de uma maneira mais sustentável. Se ela tem um relacionamento incrível com o cliente, assim será também. Mas a gente vê custo de alumínio crescendo absurdamente, custo de cartão crescendo absurdamente, custo logístico crescendo. Então, sem sombra de dúvidas, isso é um tremendo desafio para a gente. Consumidor, que a gente já falou, cada vez menos fiel, cada vez mais exigente, e, óbvio, essa dinâmica de jeitos diferentes de trabalhar, gente saindo, pedindo demissão dos trabalhos, principalmente a geração mais nova, com muita frequência. Então, essa é a realidade. Bom, olhando para essas prioridades da indústria, entendendo, a gente, de fato, constrói uma maneira que a Salesforce quer se relacionar com o mercado. A gente está com nossa prioridade absurda de sermos o parceiro estratégico preferencial das empresas de consumo e também do varejo, claro, mas aqui o enfoque é empresas de consumo com relação à implementação de tudo que disser respeito a soluções inteligentes, automatizadas, de seus processos, sejam eles B2B ou B2C. A Salesforce tem uma expertise muito vasto nessa área e, como eu dizia, ou como o Ricardo disse, o Delova disse anteriormente, a gente está no melhor momento do nosso portfólio. E estas empresas, que vocês vão ver aí de múltiplas marcas globais, locais, essas empresas de fato estão usufruindo dessas funcionalidades. Quando eu falava de visão, permita-me só corrigir um aspecto importante. A Salesforce sozinha não faz absolutamente nada. A gente desenvolve produto e plataforma. Mas a gente tem um ecossistema de parceiros que é determinante para que a gente consiga fazer essas implementações para as empresas de vocês. Então, preciso ressaltar esse fato, porque esses parceiros é que, de fato, materializam para vocês, na implantação de projetos, o valor que a gente pode entregar como plataforma. Vocês já viram isso também nos slides da Salesforce, mas eu acho que aqui vale uma interrupção rápida. A gente tem soluções, tanto de um lado, business to consumer, do outro lado, business to business. A gente vai detalhar um pouquinho a parte do business to business hoje, mas queria ressaltar para um aspecto que, de fato, é talvez o aspecto mais prioritário e mais líquido para as empresas de consumo, que isso chama-se Trade Promotion Management. Nome bonitíssimo, em alguns lugares chamam Revenue Management, em outros chamam de eficiência de investimento em trade, mas a gente pegar esta rúbrica do negócio, que chega a ser a primeira rúbrica em termos de importância de despesa dentro das empresas de consumo e fazê-la mais rentável, fazê-la mais produtiva, ter melhores controles. Então, pegando um exemplo de uma indústria que tenha 15% da sua venda bruta em verba de trade, e isso é aplicado diretamente dentro do varejista, o que esta solução de TPM faz é justamente permitir, a gente vai mostrar isso em loco, permitir que esse investimento seja muito metrificado e que a gente consiga identificar o que funciona e o que não funciona. Então, primeiro grande conceito, TPM, Trade Promotion Management. Depois a gente tem o Retail Execution, que nada mais é que a gente conseguir planejar a forma de ir ao mercado, controlar essa agenda, ter uma dinâmica, uma cadência e um acompanhamento daquilo que foi planejado e aquilo que foi executado, e conseguir, a partir disso, ter a gestão dos nossos clientes B2B de uma maneira estruturada, objetiva e única. Além disso, obviamente, toda a parte de plataformas de e-commerce, nossa plataforma de atendimento a clientes através de serviço, nossa plataforma de marketing, e aqui veja que marketing está no B2B, mas está no B2C também. Então, tem uma estratégia para a gente falar com os nossos clientes varejistas e uma estratégia para a gente falar com o consumidor direto, inclusive possível, através desses varejistas. Por fim, a gente tem toda a parte de inteligência através da nossa plataforma de Analytics, de integração através da nossa plataforma de MuleSoft e de colaboração através do Slack.
mas temos também essa novidade da Genie que vocês tiveram a oportunidade de ver ao longo do dia de hoje. Claro que do lado de consumidor existem N outras formas, mas eu queria aprofundar com vocês aqui, nesse momento, no dia de hoje, sobre estas soluções. Quando a gente fala de TPM, basicamente o que a gente tem são duas vertentes. Tudo começa dentro de uma organização a partir do planejamento conjunto. É uma área de atendimento a um determinado varejista que planeja em conjunto com o varejista quais são as prioridades, os objetivos de volume, de rentabilidade, as introduções de produto, os reajustes de preço, as inovações, o espaço, as promoções, as campanhas ao longo do ano, e isso tudo é regido através de um processo de trabalho chamado Joint Business Plan. E dentro do TPM a gente tem essa funcionalidade. Além disso, o próprio controle, que é o TPM, hoje em dia a gente já está falando de TPO, que é o Trade Promotion Optimization, né, justamente para trazer mais eficiência para esse investimento. Na parte de Retail Execution, a gente tem 4 pilares fundamentais. O primeiro deles diz respeito à alocação de recursos para atender aquele universo de clientes. Então, pensa numa indústria que tem produtos de consumo que atende vários canais de varejistas. Os key accounts, os varejos regionais, os distribuidores e, eventualmente, até o atendimento direto. O que a gente tem como inteligência nessa parte de Territory Optimization é justamente permitir que a gente consiga dimensionar de forma adequada quantos recursos de vendas são necessários para atender aquele universo de clientes, de acordo com qualquer variável de negócios que esteja dentro do Salesforce. Seja sellout, seja margem, seja potencial de loja, seja indicador de execução, qualquer um deles. Então, a gente tem essa possibilidade hoje, não só para a equipe comercial de vendas, de tiração de pedidos, né, vamos dizer assim, mas também para a equipe de merchandiser que dá assistência àquele universo de lojas. A gente tem todo o aplicativo do Key Account, né, na mão do Key Account, a vida inteira dos clientes desse território específico. A gente tem todas as métricas de avaliação de loja perfeita. A gente tem toda a parte de gestão do dia a dia, da vida dos merchandisers, e a gente vai ver isso mais em detalhe já já. A gente tem na parte de e-commerce o portal Business to Business, não só um portal de transações, de colocação de pedidos, recomendações de pedidos, mas também um portal de serviços para esse cliente, de atenção a esse cliente, e self-service. E a gente tem 2 outras vertentes, uma em serviços, que é a transformação daquele agente que outrora era passivo para receber demandas dos clientes, num agente de vendas, tirando o pedido através da nossa solução. E, por fim, toda a parte de marketing e fidelidade e loyalty B2B. Um monte de coisa. Mais importante que isso, o que a gente entrega é essa camada de planejamento com garantia da execução perfeita. Eu acho que esse é o aspecto fundamental. Eu queria, então, tudo isso conceito, mas eu queria chamar, por favor, a Thaís Macedo, nossa Solution Engineer, para mostrar para a gente de forma prática como é que isso a gente aterriza no dia a dia. Tá, bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Boa tarde, gente. O Marcelo trouxe aqui diversos conceitos de como a solução da Salesforce pode prover para a cadeia de bens de consumo dentro de uma indústria de bens de consumo. Então, para trazer isso para a prática, eu trouxe a Alpine, que é uma empresa de bens de consumo, e como toda empresa que é feita por pessoas, a gente tem 3 pessoas que trabalham na Alpine em áreas diferentes. Um gestor de vendas, um promotor de trade e a CFO. Durante todo o processo, eles interagem de formas diferentes com o Salesforce e utilizam a ferramenta para trazer efetividade e assertividade de resultado. Então, a gente vai começar com o Edson, que é o nosso gestor de vendas. E aqui a gente tem alguns painéis que ele vê todos os dias quando ele acessa a ferramenta. O que isso traz de informação para ele? Traz o volume de vendas de cada promoção, traz o resultado de vendas por categoria, traz o resultado de vendas por área. Então, eu tenho em qual varejista meu desempenho está melhor ou pior por cada uma das minhas categorias de produto.
E aqui, se a gente olhar aqui no meio do gráfico, a gente vê que a gente tem uma queda considerável numa categoria específica. Então, a situação que a gente está trazendo aqui é que ele tem uma queda na categoria de snacks. E ele precisa corrigir essa rota. E para corrigir essa rota, ele vai usar o Trade Promotion Management para poder olhar todas as campanhas que ele tem, todas as ações que ele já realizou e quais as ações tiveram resultados em resultados positivos, obviamente, em situações parecidas com a que ele está enfrentando agora. E ele faz isso usando a inteligência da ferramenta para ver quais as campanhas tiveram melhor resultado naquelas categorias para aquela região, para aquela região. E aí, com alguns poucos cliques, ele pode copiar uma campanha que já existiu, informações para ela, trazer as informações para ela e até fazer alguns ajustes, por exemplo, do mix de produto. Ah, eu tenho um produto que foi lançado, um produto que saiu de linha desde que eu fiz essa campanha para o momento que eu estou fazendo agora, eu consigo fazer esse ajuste e ter uma visão completa do investimento que é esperado, do custo dessa campanha, do volume de vendas esperado e outros indicadores que eu posso ter aqui que são necessários para eu corrigir essa rota. Então, não preciso esperar o resultado da campanha no final do trimestre ou o resultado na campanha no final do ano para saber quais os pontos eu posso melhorar e quais as ações eu posso fazer para corrigir. Tudo muito bom, perfeito, lindo, criei a campanha lá na ponta. Como é que eu resolvo? Como é que eu faço para ter certeza que essa campanha está sendo executada como ela deve? Aí entra o trabalho do Fábio. O Fábio tem acesso ao registro da campanha e todas as outras ações de trade no aplicativo dele do Retail Execution. Esse aplicativo pode estar nas mãos dos seus promotores, ele é offline e ele sincroniza com a plataforma do Salesforce. Então, as informações da campanha, para verificar ponta de gôndola, para verificar planograma, para fazer, de repente, uma pesquisa dentro da loja e saber quais os produtos já tiveram ruptura ou não, que tiveram algum problema ou não. Eu tenho tudo isso na mão do meu promotor, de forma rápida, de forma assertiva, com todas as informações que ele precisa, inclusive os contatos dentro da loja, com quem ele fala, quem é o gerente, esse tipo de coisa. E todas essas informações estão de forma nativa, integradas lá com o TPM e com toda a gestão de vendas dentro do Salesforce. O que torna a visão do Edson lá no começo mais assertiva, porque ele sabe o resultado das campanhas lá na ponta, e torna o trabalho do Fábio também mais fácil. E aí todo esse trabalho em equipe vai trazer, no final das contas, uma visão de estratégico extremamente importante. Então, a Juliana, que é CFO, ela tem acesso aos dados de todas as campanhas, volume de vendas, retorno sobre investimento, qual o custo real, qual é o net sales de cada categoria, qual é o net sales de cada campanha, o que eu vendi, o que eu não vendi, onde eu tive resultado ou não, trazendo estratégia para as conversas entre as áreas. Então, quando o CFO vai analisar todos os dados, ele tem qual é a margem que ele usou, teve dos produtos, ele tem com assertividade os dados necessários para saber e para discutir com o board, com a equipe de vendas, corrigir rotas que sejam necessárias, decidir para onde vai cada investimento e, assim, ter sucesso dentro da plataforma e dentro da indústria também. Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu vou chamar o Marcelo de volta para seguir aqui. Foi rapidinho, uma visão geral, mas, obviamente, se vocês quiserem saber mais, podem procurar a gente lá no stand de indústria, que está lá no comecinho do Campground. Fantástico, tá? Fantástico, tá? Não tá? Tá. Tá ou não tá? Tá. Agora tá. Deixa eu ver se eu entendi. No final das contas, a visão do cara que está planejando a vida dele, ele abre um dashboard, enxerga o que tem de oportunidade ou problema. Perfeito. E age imediatamente sobre isso. Sim. Fantástico. E aí ele identifica, eu estou com um problemaço. Olho para aquilo que eu já fiz, me lembro, para aquilo que eu já fiz e deu certo, e simplesmente copio isso e ajusto. Ajusto, coloco produto, tiro o produto, mudo o volume de vendas, faço os ajustes que forem necessários para o negócio naquele momento. Me parece que muitas empresas ainda fazem isso com aquelas planilhas estranhas. Negocinho chamado... Não vou falar nem o nome, vamos lá. Mas tem muita gente que faz isso ainda. Que grande oportunidade que nós temos de melhorar esse processo. Mas
eu acho que tem uma coisa importante no TPM, que é você planeja, lindo, maravilhoso, né? Esse negócio aí diz que aceita tudo. No Salesforce não é bem assim. Mas, entre o teu planejamento, você acompanha a execução. O que está acontecendo e os resultados que essa execução está trazendo. Perfeito. Você acompanha a execução em qualquer lugar, porque o seu aplicativo não precisa ter acesso à internet 100% do tempo. Ele trabalha offline, ele é sincronizado, pode ser sincronizado posteriormente. Espetáculo. E aí, de um lado, a gente tem o gestor de vendas, o vice-presidente comercial dessa empresa, com uma pressão gigante em fazer esses investimentos funcionarem, e, além disso, prestando satisfação para a companhia. Exatamente. Né? E ele tem um parceiro nisso que não necessariamente está sempre harmonizado, que quer saber cadê o retorno sobre esse dinheiro o tempo inteiro, que é o CFO. Então, essa colaboração passa a ser muito mais relevante e muito mais harmônica a partir dessa solução. E muito mais estratégica, porque o CFO sabe as perguntas que ele precisa fazer e tem informação na mão. Sensacional. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigadão. Opa, obrigado. Bom, gente, no final das contas, é isso, é uma plataforma integral. Vamos lembrar, essa oportunidade de rentabilizar um investimento de trade é uma prioridade absoluta em 100% das empresas que vendem, das empresas de consumo que vendem através do varejo. Então, não vamos esquecer disso, prioridade top. Quem quiser conversar com o time, estamos aqui para falar desse assunto. Mas eu queria agora chamar para o palco, por favor, Felipe Resch, que é gerente de produtos e estratégia da Unilever, para contar um pouquinho mais para a gente do case. Aliás, as pessoas vieram aqui para ver a Unilever e o Felipe, não para ver a Salesforce. Mas, Fê, conta para a gente um pouquinho sobre a estratégia de vocês, como é que vocês aterrizaram, e depois a gente vai bater um papo sobre possíveis dúvidas ou curiosidades sobre o projeto. Bem-vindo, obrigado por você estar aqui. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, time de Salesforce, pelo convite. Obrigado a vocês pelo prestígio. Eu trouxe 3 slides aqui só para tentar ilustrar um pouco dessa nossa história. E para... Esse botão aqui, né? Só para me apresentar, então eu sou Felipe Resch, eu faço parte de um time de tecnologia dentro da Unilever, e a gente olha para a área de vendas. Alguns números só para tentar ilustrar o tamanho da complexidade que a gente está lidando. Alguns deles talvez vocês já saibam, mas a Unilever a gente trabalha com mais ou menos 5 grandes unidades de negócio: Ice Cream, Nutrition, Home Care, Personal Care, Beauty Wellbeing. Nós temos aproximadamente 400 marcas. Ao longo de um dia, 3,4 bilhões de pessoas consomem os nossos produtos. A gente tem espalhado em centenas de países aproximadamente 127 mil funcionários. E um número que fica mais próximo da minha realidade é 25 milhões de pedidos de vendas são processados todos os anos. E esses números, eles mostram uma complexidade, mas eles também movimentam os times de tecnologia na busca de excelência, na busca de melhores processos para as diferentes funções que a gente tem dentro da companhia, seja a área de vendas, seja a área de supply chain, seja a área de finanças. O meu time em específico, ele olha para a área de vendas, e a nossa missão ela vai um pouco além desses números que eu falei. A gente tem como missão criar uma grande experiência, tanto para as nossas equipes de vendas, quanto para os nossos clientes. Isso significa que hoje, né, uma funcionária que está aqui em São Paulo, no telefone, falando com um cliente nosso, uma padaria, que quer comprar um sorvete, que ela tenha a melhor experiência ao fazer essa negociação. Isso significa também que um cliente hoje em Singapura, e sim, são quase 1 da manhã em Singapura, mas se ele quiser entrar num portal e navegar e procurar os nossos produtos para poder reabastecer a sua operação, que ele também consiga fazer isso de uma maneira fluida. Então, isso é o que está dentro do coração, dentro da nossa missão. A forma como a gente faz, eu trouxe aqui alguns valores, e não é para falar sobre a Unilever, mas porque isso precisava estar conectado com a plataforma que a gente fosse escolher para poder nos levar para esses lugares. Primeiro, a gente não faz tecnologia por fazer, então a gente tem muita ciência do valor que a gente quer entregar e qual alavanca de negócio que a gente vai mexer através da implementação dessa tecnologia. Segundo, é que a experiência desse usuário está no coração de tudo que a gente faz. Terceiro, a gente tem ciência de uma orientação mais voltada a um produto e não a um projeto. Não estou entregando uma tecnologia e eu vou embora, eu estou no final do dia, eu estou rodando uma operação, eu estou rodando um produto, e isso traz consigo todas aquelas siglas de DevOps, de Agile. Quarto, a gente é orientado a dados, e o que a gente entrega como produto, como vocês puderam ver em algumas das telas que foram mostradas, a gente quer que esse vendedor ou que esse cliente ele tome a sua decisão
baseada em dados, baseada em insights. Mas isso significa também que o nosso processo de desenho, o nosso processo de construção, ele também é feito através de dados e não somente em filhas. E, por último, colaboração, super importante, não só como a nossa visão de gerar a colaboração, mas também na colaboração com os nossos parceiros, como o Salesforce, e também com os nossos parceiros para a integração e o desenvolvimento dos sistemas. Então, em resumo, nossa grande missão, junto com os nossos parceiros, é criar, é conectar, é transformar a nossa jornada de vendas dentro de casa e para com os nossos clientes. Se eu pudesse resumir 3 grandes desafios ou 3 grandes perguntas que em diferentes países na operação da Unilever, em diferentes unidades de negócio, 3 grandes perguntas são essas. Então, primeira, para onde eu vou? Eu tenho uma centena de milhares de clientes espalhadas pelo mundo, mas eu não tenho uma centena de milhares de vendedores e de promotores espalhados pelo mundo. Como eu priorizo o atendimento? Como eu priorizo qual é o promotor que vai estar alocado dentro de uma loja? Em que sequência? Todos os dias? Alguns momentos da semana? É uma questão de horas. Então, para onde eu vou com a minha força de vendas para atender essa minha centena de milhares de clientes? Segunda pergunta é como eu vou, como eu sirvo esse cliente. Se no passado a única forma de atendimento era uma forma presencial, hoje a gente está falando de omnicanalidade. Como eu sirvo esse cliente? Eu ofereço um atendimento via telefone, eu ofereço um atendimento via um portal, eu ofereço um atendimento via WhatsApp. E por trás disso tudo, como é que eu garanto que eu estou fazendo um atendimento que seja realmente omnicanal e não multicanal, e que ele tenha uma sensação que ele não tenha uma sensação que ele está lidando com 5 diferentes Unilever, mas como uma única companhia. E por último, que vocês também puderam ver em algumas das telas, é o que eu faço. Legal, eu tenho o meu vendedor, eu tenho o meu promotor. O que eu faço quando eu estou negociando com o meu cliente? Quando eu estou com o meu cliente, eu deveria discutir sobre margem ou aqui eu deveria discutir sobre o limite de crédito que ele tem? Quando eu, como um promotor, quando eu estou em loja, eu tenho 15 ou 16 ou 17 ações corretivas. Por onde eu começo? Por onde eu priorizo? Qual que é a ação que vai me gerar o maior retorno no final do dia? Então, o que eu faço quando eu estou e como os dados eles direcionam essa sequência? A resposta que a gente criou foi através de um framework, tanto de tecnologias quanto capacidades, para que a gente pudesse adaptar, a depender do país e a depender da unidade de negócio, qual capacidade, qual tecnologia a gente deveria implementar para resolver aquele problema estratégico. Então, se um país, na Europa, a dor de cabeça deles maior é para onde eu vou e como eu vou, eu tenho um set de capabilities já preparado para poder endereçar e responder essa pergunta. Só para ilustrar um pouco, é um framework que ele vai passar desde a camada de planejamento da equipe de vendas. Então, por exemplo, na pergunta de para onde eu vou, eu posso utilizar um Territory Management, um Salesforce Maps, para poder fazer a alocação e o mapeamento do meu território e poder tomar a melhor decisão de onde eu vou alocar os meus recursos para poder fazer o atendimento. Ele vai passar depois pela execução. Então, eu estou em loja, eu preciso saber quais são as lojas que eu vou visitar hoje, eu estou dentro de loja, eu preciso saber quais são os indicadores, qual que era o target que eu teria dentro da gôndola, que eu preciso tomar a ação corretiva. Depois de feito isso, eu preciso vender, eu preciso negociar. Então, eu tenho 2.000 SKUs, eu preciso fazer a priorização de quais são os 150 ou 100 SKUs que eu vou colocar dentro desse pedido. Aqui, dentro desse mapa de capacidades, a gente tem utilizado o Seed Cloud, que muitas das telas que vocês viram são telas que a gente utiliza no nosso dia a dia para poder fazer a execução do promotor, para poder fazer a execução desse processo de venda. Chegando agora na colaboração e no engajamento digital com os nossos clientes. E aí eu posso dar alguns exemplos. Como, por exemplo, telesales. Então, a gente tem operações onde hoje existe uma operação telesales. Esse caso que eu dei aqui no Brasil, na moça ligando para um cliente no Itaim Bibi, ela está com telesales da Salesforce por trás, suportando o que ela tem que discutir e com a conexão direta com o cliente. Mas tem também outros casos como o Service Cloud, para poder fazer o atendimento de serviço para aquele cliente. Ou um B2B Portal, para que o cliente ele possa acessar, escolher os nossos produtos, tirar alguma dúvida e fazer a conversão em vendas. E a beleza desse framework é que ele é modular. Então, eu não estou falando que todos os países vão ter exatamente todas as tecnologias. Isso vai depender do posicionamento estratégico, da dor estratégica daquela unidade de negócio e daquele país. Então, por exemplo, telesales, a operação de telesales fez muito sentido para a operação de sorvetes no Brasil, implementado desde 2019. Agora, Service Cloud teve um casamento mais próximo com a nossa unidade de negócios de nutrition,
que a gente chama, que é uma força de vendas especializada para restaurantes. Polônia tem utilizado Service Cloud desde o ano passado. Então, a depender da dor estratégica daquela unidade de negócio, a gente ativa alguma dessas figuras que a gente tem no nosso mapa de capacidades. Eu esqueci de mencionar o último. Eu passo planejamento, eu faço a execução, eu tenho meu engajamento digital, mas tudo é direcionado a dados e tudo tem um olhar de como eu seja mais prescritivo na ação que aquela equipe precisa tomar. Hoje, nós temos pelo menos, ao longo de 20 países, a gente tem pelo menos uma dessas tecnologias já ativadas e já sendo utilizada por mais de 4.000 usuários internos. Eu não posso falar com certeza o número que a gente tem no roadmap, mas ele envolve um crescimento vertical, primeiro um crescimento horizontal, então mais países, esse número que a gente vê hoje de 20, a gente tem no roadmap uma expectativa de um crescimento horizontal, trazendo mais países para dentro desse nosso framework, mas também um crescimento vertical, então em países em que hoje utilizam talvez 5 ou 6 dessas capacidades, que eles utilizem mais outras capacidades que a gente já tem identificado como um grande benefício. Em resumo, é isso, pessoal. Sensacional. Sensacional, Fê. Eu queria agora chamar para o palco, muito obrigado, super claro. Queria chamar para o palco a Joana para a gente conduzir uma sessão de perguntas e respostas com o Felipe, por favor. Acho que está desligado. Alô. Alô, alô, boa tarde. Felipe, parabéns. Um projeto super bacana. Parabéns para você, para a Cláudia, que eu não sei se está aqui, enfim, para todo o time aí da Unilever. E para a gente começar aqui nosso papo, conta um pouquinho para a gente, Felipe, quais foram os principais motivadores para vocês escolherem a Salesforce, né, como um parceiro, não só de tecnologia, né, mas um parceiro estratégico para esse projeto de vocês. Legal. Alguns critérios foram utilizados. Então, o primeiro era capacidade de escalabilidade. Então, a gente está falando de multipaíses, mas também multicontinentes e multilínguas. Então, esse foi um primeiro critério. Existia um segundo critério, que era da pluralidade de capacidades que pudessem endereçar aquilo que a gente estava buscando. Então, é bastante tecnologia e capacidades bastante distintas. Então, a gente também procurava um parceiro que tivesse um bom alcance nas capabilities em si que a gente queria entregar. Terceiro, resiliência. São todos processos com altíssima disponibilidade, dado a criticidade do processo. E último, inovação. Um parceiro que tivesse a capacidade de seguir o nosso roadmap de inovação, mas que também tivesse o seu próprio roadmap de inovação para nos desafiar, para nos provocar, para nos tirar da zona de conforto e não colocar um outro olhar para aquilo que a gente está colocando dentro do roadmap. Muito bom, obrigada pela parceria. Eu que agradeço. Felipe, né, a gente imagina num projeto com essa complexidade que vocês, né, devem ter tido alguns tipos de desafios. E aí não só desafios tecnológicos, né, mas também desafios culturais, desafios de processos, enfim. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram, né, e quais foram as principais lições aprendidas? Legal. Os desafios eles eram inerentes do processo que a gente queria fazer a implementação e eles variavam e eles variam de país para país, de unidade de negócio para unidade de negócio. E a boa notícia é que muitos deles a gente já passou. Então, o primeiro é sobre a escalabilidade, o fato de a gente chegar em 20 países, ele já mostra um desafio que era um desafio de início de como que a gente ia colocar em tanto país com tantas nuances diferentes, a gente conseguia escalar a mesma solução. Então, esse atingido. Mas tem uma perspectiva de escalabilidade, mas respeitando a nuance local. Então, existe um frio na barriga sempre quando a gente fala do sistema de preços e impostos do Brasil. E por muito tempo a gente evita, falou, bom, vamos deixar o Brasil um pouquinho mais para frente dentro do nosso roadmap. Tinha até um suspiro aqui na audiência. E a boa notícia é que desde 2019, Teleceios ela opera dentro da unidade de negócios de ice cream no Brasil. E desde o ano passado, uma das forças de vendas que permeia todas as outras 4 unidades de negócio também já utiliza e também super smooth foi o Go Live, sem grandes preocupações em relação ao sistema de preço. E os outros, bom, aí são bem específicos de cada unidade. Então, em uma delas, a gente tinha um desafio muito grande sobre unidades com necessidade de automatização de tarefas, com uma grande carga de tarefa manual.
E lá a gente conseguia automatizar e liberar em cerca de 4.000 horas da força de vendas, 4.000 horas que foram reinvestidas em outros processos. Temos casos de digitalização, onde a intenção era que a gente pudesse digitalizar o canal de comunicação com o cliente a ponto de ter o vendedor, mas eu também ter outras formas. E temos unidades de negócio que hoje a gente já tem 60% da interação de vendas de uma maneira totalmente digital. Um outro desafio que era mais relacionado ao serviço, de como a gente serve os nossos clientes, em dúvidas, em questionamentos, em alguns momentos em reclamação, mas como que eu transformo isso em uma venda? Porque no final do dia eu tô lá para isso. E através do Service Cloud, através de conexão com o Seed Cloud, a gente já conseguiu converter cerca de 20%, é uma métrica que a gente tem utilizado, então 20% de cases que foram abertos para uma reclamação que são convertidos depois em um pedido. O fato é que, juntando tudo isso, a gente teve que ter bastante investimento em pessoas, bastante mobilização de talentos para poder fazer isso acontecer. Teve muito processo que a gente teve que revisitar. Em alguns casos, a gente teve até que reinventar o processo. Então, coloca isso aqui tudo e vamos começar do zero. Mas, no final, a gente também precisava de uma grande tecnologia para poder fazer isso. E a tecnologia que tem estado no coração dessa nossa estratégia Salesforce. Muito bom, Fê. Fê, acho que uma das últimas aí para a gente fechar com chave de ouro que eu acho que é a pergunta, né, que todo mundo faz, e acho que internamente aqui o público, quais foram os principais resultados que vocês tiveram com o projeto? Ele vai permear diferentes vertentes. Primeiro, o nosso stakeholder está feliz. Isso é muito bom. Muito, muito importante. E o que mostra para a gente, porque quando a gente vai numa unidade de negócio, a gente faz a implementação e a gente tem fugido de implementações Big Bang, né? Então, eu vou no mercado, eu faço a implementação de um telesales. E quando você vê aquela operação sentindo, legal, agora eu queria experimentar um pouco mais, eu quero agora o Service Cloud, eu quero ver como que isso vai funcionar. E você implementa o Service Cloud. Poxa, legal, mas eu vi que um outro país está utilizando o Seed Cloud para força de vendas, eu queria trazer isso para cá. Esse, para mim, é um dos principais sinais de que aquilo que a gente está entregando está realmente gerando o valor esperado para aquela unidade de negócio. No final, a gente precisa traduzir em números, né? E os dois principais números que a gente vai buscar são crescimento e eficiência operacional. Eu não posso abrir o número em si, mas o fato de estarmos fechando novos business cases para fazer novas implementações do que a gente tem dentro do roadmap, ele mostra que o crescimento ele está saindo após a implementação. Então, isso é super positivo. No segundo, da eficiência operacional, que talvez é o mais tangível para a gente poder colocar em prática, o fato de uma das maiores operações da Unilever, a gente conseguir liberar 4.000 horas, né, e numa mudança cultural muito grande. A gente saiu de uma solução que era totalmente offline, eu estou acostumado, não, se eu não tenho aqui a internet, eu não posso trabalhar. Então, teve um shift muito grande e, ainda assim, eu consegui entregar a eficiência operacional que a gente buscava. Então, isso mostra que a gente está no caminho correto. Que bom, parabéns. O Toledo, algum ponto aqui que você também participou bastante aí do projeto, que você queira acrescentar para a gente fechar aqui? Eu tenho 1 milhão de pontos para perguntar, mas a gente já correu fora do tempo. Eu queria agradecer, Fê, por você estar aqui. Queria agradecer a confiança da Unilever na nossa plataforma, nas nossas pessoas, nas nossas equipes, no nosso ecossistema de parceiros. Para a gente é uma honra enorme servir vocês e juntos chegarmos ao sucesso que vocês ambicionam. Muito obrigado pela parceria. Continuar, né? Continuar nessa jornada aí, que acho que ainda vem muita coisa boa. Eu não podia perguntar mais sobre o futuro. Tudo que eu queria era perguntar sobre o futuro. Mas fica para a próxima, para o próximo evento. Vamos falar bastante. Pessoal, obrigada. Obrigado, gente. Parabéns, Fê. Obrigado.